Maravilha, bora começar então, né? Vamos iniciar uma nova etapa das nossas brincadeiras. A gente vai começar a criar um processo de organização dos nossos dados. Então, estou aqui com 5 elementos e eu estou propondo a gente ordenar estes elementos. Existem várias formas possíveis de fazer a ordenação dos elementos. Tem algumas formas mais simples, mais tranquilas, e tem outras mais complexas. As mais complexas não necessariamente são mais lentas, às vezes, muito pelo contrário, são extremamente mais rápidas, né? Hoje eu gostaria de mostrar e conversar com vocês da possibilidade de utilizar uma técnica que é baseado em algo que a gente já brincou, né? O que a gente já fez até o momento, né? Até o momento a gente já fez uma busca linear. A busca linear, ela passa por todos os elementos, testando para verificar se o que você procura está presente dentro do conjunto de dados que você está observando. Então, legal, estou procurando um determinado valor e ele sai olhando elemento a elemento até achar o que quer, ou se não achar, ele vai te dar uma resposta dizendo que o elemento não foi encontrado, né? A gente estabeleceu como regra que ele devolveria o -1, né? Foi o que a gente fez. E agora, né? Como que a gente pode aplicar a busca sequencial, ou busca linear, ou busca simples, qualquer um dos nomes está se referindo aí ao nosso processo mais simples de busca, né? Como que a gente poderia utilizar a busca para organizar os nossos dados? Então, como que eu posso utilizar a busca para organizar os nossos dados? Essa é legal, né? A gente pode imaginar que isso daqui começa, esse layout nosso, né, de cartas, de cards, começa como se fossem cartas de um baralho, né? Os nossos cartõezinhos aqui indicando, a gente estava falando de pessoa, né, de professor, sendo o nome do professor e a carga horária dele. E se eu quisesse ordenar isso daqui? Vamos pensar nas vantagens de ordenação. Se eu quiser buscar o menor e tiver em ordem crescente, é o primeiro elemento. Se eu quiser buscar o maior e estiver em ordem crescente, é o último elemento. Bom, se eu quiser buscar e estiver organizado, é muito mais fácil, porque se eu estou procurando um número, por exemplo, eu tenho números de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu estou pesquisando, por exemplo, o 5. Eu posso verificar. 1, não. Próximo. 2, 3, 4, 5. Maravilha. Se tivermos, por exemplo, os números pares, 2, 4, 6, 8, 10, e eu estiver buscando, por exemplo, sei lá, o 5 novamente, estiver buscando o 5. O primeiro é 2, é menor do que eu estou procurando, mas não é igual. Então, próximo é 4, é menor do que eu estou procurando, mas não é igual. O próximo é 6, é maior, eu paro a minha busca aí. Ó, cara, para a busca porque passou, né? Está ordenado. Então, o ordenado facilita a nossa vida e diminui os passos para buscarmos as coisas. Então, a ordenação é um processo importante dentro das estruturas que a gente tem. E é muito comum a gente precisar organizar coisas. Hoje tivemos o compartilhamento de uma notícia muito dolorosa de um colega nosso, né? Falando sobre a perda de uma tabela de um banco de dados. Ocorreu um problema, ele perdeu uma tabela num banco de dados. Oh, meu santo Deus, né? Banco de dados é o melhor exemplo de que, utilizando coisas ordenadas, a gente consegue ter um alto desempenho para buscar informações dentro. Se os bancos de dados utilizassem uma busca sequencial para localizar o que você quer, seria extremamente demorado para você obter a informação.
E aí você fala assim, mas isso não ocorre. Não, mentira, mentira. Pode ocorrer. Quando você não cria índice, né? Então, quando você não faz a utilização dos índices e pesquisa por campos não indexados, ele faz um full search, uma busca completa, ele busca em todas as ocorrências. É isso que ele faz. Quando ele faz essa busca completa, literalmente é uma busca sequencial, porque ele não sabe se os dados estão organizados. Se ele não sabe se os dados estão organizados, ele olha o primeiro, compara, não ou é, ele faz a comparação dele, próximo, 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 e vai comparando até o final. Muito zoado fazer isso daí. Eu tenho bases eu mostro bases para vocês se for preciso de, sei lá, estou trabalhando com uma agora que está com 10 milhões de linhas. Então são 10 milhões de registros em uma única tabela. É 10 milhões, eu não tô exagerando não, 10 milhões. Eu acho que tem uma outra que está com 22 milhões. Então eu trabalho com uma de 10 e outra de 22. Cara, 22 milhões de linhas, 10 milhões de linhas. É muita linha. Se eu tiver que buscar uma informação item por item, eu estou perdido. Eu tenho que ter esquemas de indexação para acelerar isso daí. E é aí que a mágica das ordenações entra para acelerar a nossa vida. Vamos imaginar, então, acho que todos devem ter passado pela experiência de jogar truco na faculdade, e aí começa com a distribuição de cartas. Eu sei que truco é menos cartas, mas vamos pensar aqui, né? Vamos começar imaginando que são 5 cartas que nós vamos receber. Então, você recebe a sua primeira carta. Você pegou a tua carta, está segurando, está olhando ela aqui. Tá, beleza. Você vai lá, pega a sua segunda carta. O que você faz? Normalmente é um processo instintivo, né? Você olha a carta que você tem já na tua mão e a outra que você acabou de pegar e você verifica se elas vão ficar desse jeito ou se você vai inverter a ordem delas. E é natural você organizar. E conforme você vai pegando mais uma carta, você compara com a primeira, depois você compara com a segunda. Se ela é maior que a primeira, então ela vai entrar depois. Se ela é menor que a primeira, ela vai entrar no começo. Se for maior, você vai comparar com o segundo elemento. Ela é maior que a primeira, mas é menor que o segundo, entra entre os dois. Se não for, se ela for maior, ela entra depois. E você acaba fazendo este processo de comparação em todo momento para fazer ordenação. A ordenação, então, fará com que a gente tenha que passar por todos os elementos. Sim, ordenação fará com que a gente tenha que passar por todos os elementos para poder organizá-los. Não existe uma forma fácil de dizer que uma coisa está ordenada. Você tem que passar por todos os elementos. E, quando eu falo passar por todos os elementos, envolve um custo computacional considerável, né? Que conforme vai aumentando a quantidade de elementos, mais demorado é para que você possa organizar os seus elementos. Então, quando eu tenho, sei lá, 5 elementos, é rápido. Quando eu tenho 5 milhões, o negócio se torna lento, muito lento. Então, é um processo de crescimento exponencial do tempo. O tempo vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando, e a tendência é ficar cada vez mais demorado para eu poder inserir um elemento em uma posição ordenada. E a gente precisa ter técnicas para melhorar isso daí. A nossa primeira técnica vai seguir, então, o esquema das cartas de um baralho. Conforme a gente vai pegando, a gente vai organizando. Para que a gente possa fazer isso daí, a gente pega a primeira carta. Então, eu seleciono aqui a minha primeira carta, o meu primeiro card, minha primeira carta, estou segurando. Tenho todas elas, mas eu peguei essa daqui. E agora, o que eu faço? Eu vou comparar, eu vou descobrir quem que é a menor. Aí eu vou comparar, verificar. Essa daqui é menor que essa? É. Beleza, essa é a minha menor. Vou comparar então. Essa daqui é menor que essa? Não, não é. Então essa é a minha menor.
E aí eu vou fazer o processo de novo, comparando. É menor que essa? Não, não é. Essa continua sendo menor. É menor que essa? Não é, então essa continua sendo a menor. Feito isso daí, o que, que eu faço? Eu pego essa daqui, e eu vou colocá-la na primeira posição. Então, eu comparei todas e agora coloquei essa daqui na primeira posição. A partir desse momento, eu não tenho mais que me preocupar com a carta que está na primeira posição. A carta que está na primeira posição, ela com certeza é a menor, porque eu comparei todas e descobri a menor. Descobri a menor, coloquei na primeira posição. A partir desse momento, eu vou selecionar a carta que é menor entre as restantes. Então, eu vou fazer uma observação dos dados a partir da segunda posição. Eu não olho mais a primeira, eu vou olhar isso daqui. Então, eu estou olhando essas cartas daqui que eu selecionei. Estou olhando elas. A primeira, eu não olho mais. Então, eu pego a primeira, ela é minha menor, eu comparo com a segunda. Descubro que a segunda é menor. Eu guardo a informação da segunda. A segunda aqui que eu estou comparando é menor. Comparo com a próxima, descubro que essa continua sendo menor. Comparo com a próxima, descubro que essa continua sendo menor. Maravilha. Então quer dizer que esta daqui é a segunda menor carta que eu tenho. Então eu vou trazer ela para cá e vou levar a próxima para a posição que ela estava. Então essa daqui vai para a posição que ela estava e essa daqui vai vir para cá. Repito o processo, né? Mas a certeza, novamente, que eu tenho é que a primeira e a segunda já estão ordenadas. Vou repetir o processo para as próximas, né? Então, vou testar agora estas cartas daqui. Vou testar essas daqui. Peguei, guardei. Essa daqui é a minha menor. Comparo com a próxima. É menor? Não, não é. Então, essa continua sendo a menor. Comparo com a próxima. É menor? É menor. Então, a menor agora é essa última. Essa última daqui, ela se tornou a menor. Vou colocar ela para cá. Essa daqui eu vou jogar lá para frente. Troco ela de lugar com a última lá. Agora, vou pegar a próxima. Peguei a próxima e comparei. É menor? Não. Essa daqui não é menor. Logo, essa aqui é a menor. Joia. Essa daqui é a que eu quero, então. Vou pegar ela e vou passar para o lugar dessa daqui. Então, joguei para lá e essa daqui eu joguei na última posição. Pá e pá. Essa daqui entrou. Me restou essa última carta. Essa última carta eu não preciso comparar, porque ela literalmente é a maior. Então, no nosso processo, a gente conseguiu ordenar as nossas cartas. A gente fez um processo manual de organização das nossas cartas. A gente foi selecionando quem era menor e colocando na primeira posição. Quem era a segunda menor na segunda posição, a terceira menor na terceira posição, a quarta menor na quarta posição e o que sobrar a gente não precisa mexer. A última que sobra, ela já é a maior e ela já vai estar na posição devida dela. Isso daí é um algoritmo de ordenação. E esse algoritmo de ordenação a gente vai implementar. Vamos escrever um código para implementar essa técnica que a gente acabou de descrever aqui. Então, a nossa ideia é fazer o processo de uma organização de um conjunto de dados, conforme a gente faz, por exemplo, para organizar as cartas de um baralho, né? Então, a gente vai fazer esse processo de ordenação. Beleza? É isso daí, pessoal. Vai ser tranquilinho, sossegado e a gente vai organizar as nossas coisas